Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à volta do programa TV Pé de Figo aqui na VV8 TV, que é o canal da sua cidade. E quando a gente volta a fazer alguma coisa, a gente é motivado por algumas coisas, né? Por exemplo, o prazer de voltar com essa equipe da VV8 TV, a paixão pela comunicação e também quando a gente tem a esperança ou a indignação com o fato da cidade. Por isso que hoje nós vamos falar com o professor Caio Fernando Aguiar. Olá, Caio. Olá, Heriberto, tudo bom? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um enorme prazer aqui estar de volta nos estúdios da TV Pé de Figo. Muito bom. Eu é que agradeço a sua disposição de vir conversar com a gente. Mas antes de falar com o Fábio, com o Caio, que tem muita coisa para dizer, nós vamos ver a imagem da semana. Peço para o Brian colocar aí a foto número 1. Olha aí. Em plena discussão do plano diretor, a cidade está preocupada com o avanço da expansão urbana sobre a Serra dos Cocais, sobre a zona rural, sobre as áreas de preservação ambiental, e vamos ficar de olho naquilo que os vereadores vão fazer com o plano diretor. Mas vamos então à nossa conversa com o Caio. Caio, você é professor da rede municipal, né? Professor de geografia. Exatamente. Como que é hoje em dia ser um professor de geografia com essa garotada aí nas escolas? Heriberto, sou geógrafo, professor de geografia, concursado aqui na rede municipal de Valinhos, e é um desafio, né? Recentemente foi publicado aí um estudo, né? Um levantamento que nas prefeituras aí tem uma média de 4 exonerações, pedidos de exonerações por dia, não só de professores, mas de servidores em geral, né? E isso daí mostra um pouco, né, do que é ser servidor público municipal atualmente e dá uma ideia aí do que é trabalhar com educação, ser professor. Você é professor há quanto tempo, Caio? Eu leciono, Heriberto, desde 2000, né? Então são 23 anos de carreira na educação, em Valinhos, na rede municipal, desde 2009, né? Então já indo para 14 anos, mais de 14 anos, concursado, inclusive passei no concurso em primeiro lugar, né? Empatado com a companheira professora Ângela, que também é de geografia, né? Passamos em primeiro lugar no concurso de 2008 e entramos aqui em 2009. Quer dizer, além de professor da rede municipal, você também é membro da POESP, né, que é o sindicato do ensino oficial, né, o sindicato dos professores do ensino oficial do Estado de São Paulo. Exatamente. Atualmente, né, fui reeleito como conselheiro estadual, né, da POESP pela subsede Campinas. Então, estamos indo para o nosso segundo mandato consecutivo. Já tínhamos tido antes uma outra eleição que nós fomos eleitos como conselheiros. Estou como vice, né, como suplente na coordenação da subsede Campinas e também faço parte da direção da Federação Estadual dos Trabalhadores da Educação do Estado de São Paulo. Muito bom, esse é o Caio, professor de geografia da rede municipal de Valinhos. Caio, a gente, quando tem algum acontecimento, a gente vê a manifestação de alguns servidores ou de alguém ligado à prefeitura, tende a falar que você é uma figura polêmica, radical, né? E te chama até de, olha só que palavrão, um sindicalista, não é? Como que é essa sua vida de militância em defesa da sua categoria? Você resumiu aí as últimas palavras, militância em defesa da categoria, isso é ser sindicalista, né? Realmente isso para mim não é uma ofensa, esse termo ele passa a ser usado de forma pejorativa, né? Com a ascensão aí da extrema-direita, né? É uma característica dos regimes fascistas, né? Perseguir os trabalhadores, as organizações dos trabalhadores como sindicatos, partidos de esquerda. Eu sou militante sindical, eu sou militante de partido de esquerda, sou filiado ao PT Valinhos e nós enfrentamos, né? Essa perseguição no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque as condições de trabalho
a que estão sujeitos os profissionais da educação, ao qual eu sou o representante eleito, elas estão cada vez piores, né? No município de Valinhos, no estado de São Paulo, mas sobretudo no município de Valinhos, que é onde nós temos a nossa ação concentrada, ela vem piorando a cada governo e essa atual administração, ela tem se mostrado realmente uma das piores em relação aos servidores públicos municipais e aos profissionais da educação. É isso aí. Você vê, numa democracia, né, num país civilizado, desenvolvido, que a gente pretende que o Brasil melhore a cada dia, né, é incrível ver como que as pessoas ainda têm preconceito com a atividade sindical, né? Não dá para imaginar, por exemplo, uma classe trabalhadora, um povo trabalhador, qualquer entidade organizada da sociedade não ter o seu sindicato. Ah, porque o sindicato é um bando de à toa, não sei o quê, que só faz greve. Não. Se não está bom a diretoria, troca o sindicato, troca a diretoria, não é, Caio? Sim, sim. O sindicato ele é um instrumento de luta criado pelos trabalhadores ao longo da história para poderem se organizar e reivindicarem melhores salários, melhores condições de trabalho, para garantir a própria sobrevivência, né? Porque afinal de contas é disso que se trata. Nós trabalhamos para poder sobreviver. Eu sou uma pessoa comum, estudei geografia, sou geógrafo formado pela USP, Universidade de São Paulo, passei no concurso para professor, decidi seguir essa carreira profissional na educação e em determinado momento, né, não só eu como demais professores e outros profissionais de educação, começam a perceber que não é possível sobreviver, né? As condições materiais de sobrevivência, elas se tornam cada vez mais difíceis dentro dessa profissão que foi escolhida, né? E que como qualquer outra. Então, qualquer trabalhador, seja ele com nível de ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, tem o direito de sobreviver do seu trabalho de acordo com o trabalho que realiza, né? Calma aí, cara, nós vamos falar ainda sobre a questão da categoria na prefeitura, mas vamos primeiro entender, né? O servidor hoje tem um sindicato? Né? Existe o Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autarquias da cidade de Valinhos, mudou a letra, um conjunto de siglas, né? STMLV, porque tinha Louveira, enfim, existe um sindicato, mas esse sindicato ele é conhecido, né? Por não representar os interesses dos servidores, né? Existe um sindicato, mas a direção do sindicato ela não realiza assembleias, ela não ouve os servidores, porque como você disse, o princípio que rege a organização dos trabalhadores é o mesmo que rege a sociedade, que é a democracia. E a democracia se faz através dessa participação, dessa escuta, né? E o patrão tem que ouvir o funcionário, o dirigente sindical tem que ouvir os filiados, o presidente de um clube tem que ouvir os associados e assim por diante. E aqui o Sindicato dos Servidores Municipais de Valinhos, ele não realiza assembleia, que é o lugar onde as pessoas vão para o debate, né? Vai ter ideias que podem ser divergentes, em busca de propostas para solucionar alguns problemas que fazem parte da vida daquele conjunto de pessoas. A gente vê aí nos movimentos que tem o sindicato, tem a associação dos servidores, e agora já existe há algum tempo, mas teve aí um protagonismo nesses dias, que é o Comitê dos Servidores. Exatamente. Por que essa divisão, Caio? Né? Esse é um problema. A gente sempre busca unir, né, o conjunto dos trabalhadores, independente de qual setor ele trabalha, qual função ele exerça, principalmente no serviço público municipal. Porém, a história da organização sindical do município de Valinhos, a própria história do sindicato, ela é complicada, porque ele é um sindicato patronal, é o famoso sindicato pelego, né, que ele foi criado pelo poder público, pelo patrão, né, porque você tem sindicatos patronais, tem sindicatos que surgem da organização dos trabalhadores. Então a natureza, né, a origem do Sindicato de Servidores de Valinhos é patronal, ele foi criado pela administração num determinado período da história, onde a direção foi escolhida, né, foi colocada para
intermediar, né, as relações de trabalho do prefeito com os servidores, né? Então ele era um intermediário, ele não era necessariamente um representante dos servidores que estava lá para dialogar com o atual prefeito lá da época. Nós realizamos, acho que foi a maior greve da história de Valinhos, né, em 2018, por causa da retirada de uma gratificação, né, um adicional de 20%, né, para quem tinha ensino superior e de 10% para quem tinha ensino médio, além do que era exigido pelo concurso. Então foi uma perda muito grande, né, no salário de todos os servidores, e isso teve muito impacto. E a paralisação e o movimento grevista, ele começa na educação pela organização da POESP, né, porque você tem um conjunto aí de 3.000 e tantos servidores públicos, 1/3 é na educação. Então ali você tem concentrado, e é o setor mais organizado, porque já tem no estado de São Paulo a POESP, que é o maior sindicato da América Latina, já tem uma tradição, né, uma história de luta, de construção, de mobilização e de luta por direitos. Então a partir da educação começa um movimento que se espalha para outros setores do funcionalismo público, que resulta numa greve, né, com uma semana de manifestações e com 3 dias de paralisação, né, para tentar reverter a retirada desse benefício, né, e a gente vai lá, faz as negociações, e aí no final do movimento que o sindicato aparece, depois que a coisa já está acontecendo, aparece o sindicato, e acaba o movimento, e acaba a greve com um acordo feito pelo sindicato, que não recupera as perdas, né? As propostas, na verdade, que foram feitas para tentar recuperar as perdas, foram feitas por mim. Quando eu negociei, por exemplo, o auxílio que fosse dado auxílio alimentação para todos os servidores e não só para aqueles que perderam 10%, como foi a proposta do sindicato, né? A outra coisa, o plano de carreira, fazer uma comissão. Então foram propostas que nós apresentamos, algumas foram implantadas, outras não. Como eu disse, nós vamos falar ainda sobre essas questões da categoria, mas eu queria aproveitar, Caio. Imagino que diante de todas essas dificuldades, essa insegurança, a vida do professor na sala de aula sofre com isso, não é? Sim. E também teve o período da pandemia. Como que foi para o professor da rede municipal de Valinhos o período da pandemia, do ponto de vista de apoio para o trabalho, de condições de trabalho, de pressão para que voltasse às aulas, né? Às vezes pressão dos próprios pais, né? E da administração pública. Como é que vocês, professores, sobreviveram à pandemia? Foi muito difícil, Heriberto. A pandemia, ela foi um período, que a gente pode dizer, foi apocalíptico, né? A gente não sabia o que ia acontecer, o número de mortes era muito grande, a situação da saúde, né, a demora com a aquisição das vacinas que já estavam ali sendo produzidas, né, tudo isso criou um ambiente muito complicado, e a educação pública, ela concentra muitas pessoas, né, são ambientes de aglomeração, né, e de pessoas que não têm, de crianças, de adolescentes. Então aqui nós tivemos que fazer manifestações na porta da prefeitura para exigir a suspensão das aulas presenciais. E aí o prefeito na época e o secretário de Educação queria que os profissionais de educação ficassem cumprindo horário sem aluno nas escolas, se expondo ao risco desnecessário de contaminação, porque qual o sentido de você ficar dentro de uma escola se não tem aluno, né? Inclusive a Secretaria de Educação continuou funcionando e até o secretário da época pegou Covid e ficou internado na UTI meses, né? Ali a quantidade de servidores que pegou Covid ali foi absurda. Os professores, foi imposto aí o trabalho à distância, né? Atividade remota, que deveria ter sido feita, inclusive, uma avaliação do que foi essa atividade remota durante a pandemia, do ponto de vista pedagógico. Porque nós estamos com os alunos pós-pandemia agora, e o déficit educacional é muito grande, significa que aquilo ali deveria ser avaliado, qual foi aquele procedimento. E os professores não receberam nenhum auxílio técnico, nem de mobiliário. Os professores tiveram que se virar com o que tinha em casa. Então, tem professor que morava que não tinha cadeira para sentar, não tinha um lugar na casa para colocar, não tinha o laptop, eu não tinha o computador adequado para poder ficar pesquisando e produzindo material para ser impresso ou para ser colocado em plataforma online. Nós estamos falando com o professor Caio Aguiar,
que esses dias, né, ele protagonizou um embate com a realização de um evento promovido pela Secretaria da Educação de Valinhos. Eu peço para o Brian colocar a primeira foto, que é para ilustrar, né, o evento na Fonte Santa Teresa, um tal simpósio municipal que reuniu lá uma boa quantidade de servidores, né? O que foi exatamente esse simpósio, Caio? No calendário escolar, né, que é definido anualmente, né, sempre no ano anterior para o ano seguinte, além dos dias letivos previstos, né, o mínimo que são 200 dias letivos previstos pela LDB, Lei de Direitos Básicos da Educação Brasileira, além desses dias nós temos ali previsto dias de formação, né, dias de reuniões pedagógicas, de planejamento. E parece que esse simpósio, né, ele foi criado aí esse ano, né, o primeiro simpósio municipal de educação, e foi encaixado aí num desses dias que deveria ser dedicado ao planejamento do retorno das férias, né, planejamento escolar do retorno das férias. Encaixaram esse simpósio, que foi realizado aí esse evento que reuniu praticamente todos os profissionais da educação em Valinhos. Não tinha inspetor de aluno, não tinha merendeira, não tinha agente administrativo, mas tinha professores, ensino fundamental 1, 2 e, se eu não me engano, não sei se os auxiliares de desenvolvimento infantil participaram. Brian, essa foto aí você pode tirar e voltar aqui com a gente, porque nós vamos ver no próximo bloco que o Caio tentou nesse evento, nesse simpósio da educação, e ele é um professor da prefeitura, ele tentou divulgar o boletim do seu comitê, o comitê dos servidores, e foi impedido. Fica aí que a gente vai tratar desse assunto logo depois do intervalo. De volta com o programa TV Pé de Figo aqui na VV8 TV, que é o canal da sua cidade. E conversando com ninguém mais, ninguém menos do que com o professor Caio Fernando de Aguiar, que dias atrás protagonizou um embate com a Secretaria da Educação no evento do Simpósio Municipal de Educação, onde ele foi impedido, ou tentaram impedir que ele distribuísse o material expondo o ponto de vista do Comitê de Servidor sobre a situação precária da vida dos trabalhadores da educação na Prefeitura de Valinhos. Conta como é que foi, o que ocorreu lá. Primeiro, você não estava lá de bicão, né, Caio? De forma alguma, né, Pozuto? Se eu pudesse, eu estava de férias, né, aproveitando o fim das férias. Nós temos uma organização, né, de trabalhadores aqui no município de Valinhos, que a gente chama de Comitê de Luta dos Servidores, que surge no contexto de enfrentamento do golpe que foi dado em 2016, de todo o processo que nós superamos agora com a eleição do presidente Lula. E esse comitê ele é um coletivo, né, uma organização de servidores para poder fazer oposição à direção do sindicato, né, e a outros grupos que se colocam como representantes de servidores, mas que não representam. E nós decidimos, né, lá no final de 2018, a sempre produzir um panfleto, né, que a gente chama de boletim, né, então um boletim informativo que nós sempre produzimos e distribuímos nessas reuniões pedagógicas, nessas reuniões de planejamento. Eu peço para o Brian, coloque aí a foto rapidamente, só de passagem, para a gente ver, olha, isso é para ilustrar que foi o material que o professor Caio tentou distribuir lá na Fonte Santa Teresa durante a realização do evento da prefeitura. Isso, a gente produz esse material, distribui, né? As reuniões geralmente elas acontecem, né, ali na escola Cecília Meireles, então são reuniões que juntam ali professores de todas as disciplinas, todas as escolas, então é um momento ali que a gente de encontro, né, de troca de ideias, e nós temos de liberdade de expressão, né, para falar o que está acontecendo sobre a educação, né, e nós fizemos, né, o que a gente sempre faz no simpósio, que é uma reunião de planejamento,
nós produzimos o nosso material e fomos fazer a panfletagem. E eu entrego, né? Eu já entreguei pessoalmente esse material para a ex-secretária Claudineia, né? Eu me apresentei numa das reuniões que ela foi, né? Porque eles também nem sempre eles vão, né? Numa que ela apareceu lá da geografia, entrou na sala da geografia, onde estavam os professores de geografia, eu levantei, me apresentei a ela, entreguei uma cópia, falei da necessidade de dialogar. E nessa reunião, realizada lá na Fonte Santa Teresa, né? A pretexto do simpósio, eu fiz da mesma forma. Entreguei o material sem discriminar para o pessoal, para os comissionados, né? Para o pessoal que está na Secretaria de Educação, para os colegas professores, para os funcionários e quem mais tiver interesse, né? Quem quiser pegar e ver o que a gente está discutindo, porque nós discutimos a política educacional no município. E nossa surpresa, Pozuto, na terça-feira de manhã, quando a gente começou a fazer a distribuição desse material, pessoas da Secretaria de Educação, né? Eu não sei se eu posso falar, e assessora direto do prefeito, né? Estavam retirando o material da mão das pessoas. Eu entregava, eles tiravam e vieram falar que eu era proibido de estar entregando. Eu me recusei a parar de entregar, perguntei quem eram essas pessoas, elas se recusaram a se apresentar, né? Falaram que eu não deveria. Eu perguntei para uma pessoa, ela falou o nome dela, eu falei, você trabalha onde? Ela falou, você só deve saber isso, só precisa saber isso, de uma forma completamente sem educação, né? Num ambiente educacional. Eu falei, não, então tá bom, você está proibido de entregar. Não existe lei que me proíba de entregar isso aqui. E continuei entregando no período da manhã. No período e acabou, porque tinha tanto professor ali, nós imprimimos 300 cópias. E acabou, conseguimos entregar para metade do auditório. No período da tarde, então eu participei do evento, assisti a palestra que foi contratada, que eu nem sei por qual foi o valor contratado o palestrante, assisti o show de música, entreguei meu panfleto sem tumultuar nem nada, teve um intervalo, e fomos para as comunicações aí sim do simpósio propriamente dito, que seria uma troca de experiência, né, para alguns professores que estavam apresentando ali algumas práticas em sala de aula, assisti, inclusive, trabalhos de qualidade, né, dos nossos colegas, né, que são altamente capacitados, e voltei para o período da tarde para entregar mais cópias, né? Quando eu chego e começo a distribuir o boletim no período da tarde, eu sou abordado pelas mesmas pessoas, né? Uma comissionada que está num cargo dentro da Secretaria de Educação e de direção. E a outra que depois eu vim descobrir que é a assessora da prefeita, acompanhada de 2 guardas municipais, querendo que eu me retirasse do salão, Pozuto. Eu falei assim, mas por que eu tenho que sair daqui? Não, você não pode ficar aqui. Aí começavam, né? Primeiro que eu não podia ficar lá, depois que eu não podia entregar o papel, depois porque eu já tinha entregado de manhã, não podia entregar à tarde. Dizer, a organização do evento chamou a Guarda Municipal, é isso? A organização do evento chamou a Guarda Municipal para me retirar do lugar. Como se você fosse lá um indivíduo estranho ao evento. Exatamente, e de forma a criar uma confusão ali. Sim. Né? De querer impedir, de não deixar. Eu falei, tudo bem, então eu vou embora e outra pessoa entrega. Não podia entregar. Então, assim, cada hora era um problema. Uma hora o problema era eu que estava lá e não deveria estar lá, outra hora era o papel que não poderia ser entregue lá. E eles não sabiam, não tinham como comprovar, né, qual era o verdadeiro impedimento. Eu falei assim, e aí eu propus um acordo, porque aquilo ali estava tumultuando. Eu vou vou terminar de entregar o material tranquilamente e vou me embora. Eu vi um vídeo aí que circulou nos grupos do WhatsApp em que você é alertado de que aquilo era um evento fechado e que não era para qualquer um distribuir material, né? Qualquer que fosse o material. Quer dizer, você é qualquer um. Nós somos então tratados como qualquer um, e pior do que ser tratado como qualquer um é ser tratado como criminoso. Né? Porque, o que eu saiba, você chama a polícia, a guarda municipal para tratar com bandido, com criminoso. Então, além de eu ser tratado como qualquer um, fui ser tratado como um potencial criminoso, bandido, diante dos meus colegas de trabalho. Eu achei legal que você foi taxativo na resposta, né? Quando te chamaram de qualquer um, você disse o quê? Eu não sou qualquer um, eu sou um professor, servidor municipal. Pediram para me identificar. Eu tirei da minha carteira o meu crachá, porque eu tenho um crachá de servidor de Valinhos. Eu tirei o meu crachá e entreguei na mão da guarda municipal. E mesmo assim, o que significa isso daí, né? Significa um abuso, né? Um abuso de poder, um autoritarismo, uma truculência que nós temos
que a gente não está acostumado. Mas, Caio, vamos tentar entender o que é que tem esse boletim do comitê que você estava tentando e, afinal de contas, conseguiu distribuir lá que a repercussão que foi além das paredes da Fonte Santa Teresa, né? Depois do ato incompreensível, né, da organização de chamar a Guarda Municipal, né? O que tem esse boletim que incomodou aí a administração de Valinhos, particularmente a Secretaria da Educação? Até fazer, né, além dos muros da escola, né? Isso aqui, quem tá dentro da escola sabe, Pozuto. Isso aqui, tanto é que o pessoal pegou, e a reação do pessoal é só ali verdades. Quem tá dentro da escola já sabe. Então, acho que talvez tenha chegado essa repercussão, para além dos muros da escola, né? Aqui, nessa edição, né, de retorno das férias, a gente propõe fazer uma reflexão sobre a realidade escolar do nosso município, né, a partir desse início do segundo semestre de 2023. Então, o título é Piora nas condições de trabalho nas escolas da Rede Municipal de Valinhos e desvalorização dos profissionais da educação. E aí nós elencamos alguns temas, né? Então tem um editorial, né, que seria essa primeira parte, né? A primeira parte do editorial, que é o conjunto da nossa crítica. E aí nós vamos explicando, né? Você tem hoje um grande número de profissionais de educação, professores, ADIs, agente administrativo, etc., pedindo para sair de Valinhos, porque já não vê em Valinhos um lugar para construir uma carreira profissional. Mas peraí, Caio, peraí. A gente vê aí nas redes sociais, na internet, né, Instagram, Facebook, vídeos, né, da administração pública mostrando que está tudo uma maravilha, né? Então a gente até espanta quando vê um folheto desse aqui, dizendo que há uma verdadeira piora nas condições de trabalho dos profissionais da educação. Há uma piora. De 2009, quando eu ingresso nessa rede, para 2023, há uma piora significativa na qualidade, né? Há uma piora significativa nas condições de trabalho, há uma desvalorização, uma perda salarial que hoje é de em torno de 50%, fora os benefícios, como perda de plano de saúde, né? Então você tem salas de aula superlotadas, você tem falta de funcionários, você não tem inspetor de aluno, você não tem merendeira, você não tem professor, você não tem agente administrativo, você não tem diretor, coordenador, etc., para dar conta do trabalho na escola. Isso prejudica principalmente a população que vai usar o serviço público, que é a população que não pode pagar pela escola particular e que depende do serviço público, vai colocar o filho na escola que está superlotada e vai brigar, e vai querer brigar, né? Vai querer obrigar a escola a aceitar mais uma criança na sala de aula, né? Porque acha que aquela escola é boa, mas aquela escola só cabe 20 e já tem 30 naquela sala. E aquele professor que está tendo que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para mal conseguir pagar as contas e sobreviver, ele não, durante manhã, tarde e noite, ele não vai ter a mesma disponibilidade física e emocional para atender aquele conjunto de alunos que é cada vez maior, inclusive por conta das demandas e necessidades da pandemia, né? Que estão vindo com... Então, assim, a gente reivindica diminuição do número de alunos por sala de aula e o aumento do salário, que há possibilidade de aumento, como a gente coloca. Mas como se não bastasse, né, para manter essa imagem de que está tudo mil maravilhas, o que a prefeitura tem feito? Ela tem feito divulgação de projetos, né, de projetos que não se concretizam na prática escolar, porque o que a gente vê é a ação de professores que fazem, né, que apresentaram no simpósio as coisas que eles já faziam, que não tiveram incentivo da prefeitura para fazer o que eles já faziam, muito pelo contrário. E eles tentam calar os professores, cercear, né, e não deixar os professores falarem mais nada. Não existe lugar de fala, não existe lugar de espaço de debate para que os professores coloquem o que precisa numa escola. Por exemplo, você tem lá um aumento de número de alunos e além do número muito grande, crianças com deficiência. E você não tem o número de profissionais para poder, o conjunto de profissionais adequado para poder trabalhar com essas crianças, que seria o professor de educação especial. Não tem. Improvisaram ali um cuidador, improvisaram ali, subcontrataram um estagiário de pedagogia e não tem para todos os alunos. Então aquela criança, é uma falsa inclusão nesse caso, que é a pior, né? Porque aquela criança, ela diz que está sendo incluída, mas ela está excluída dentro da sala de aula. Porque não tem o... Eu, na época anterior,
eu reivindiquei junto ao antigo secretário que fosse criado o cargo de psicólogo na educação, de assistente social, de professor de educação especial. Algumas reivindicações, o assistente social para a educação não veio. Psicólogo para educação veio eu acho que chamaram 2 agora, para 50 escolas. Então não resolveu. Professor de educação especial chamaram 10, 12, também não resolveu, para 50 escolas. Aqui no boletim vocês falam também que do assédio moral, né? Que cada vez mais o trabalho nas escolas vem sendo marcado pela prática de assédio moral, né? Perseguição, intimidação, constrangimento. Está acontecendo isso, cara? Está acontecendo, inclusive hoje eu vi a notícia aí da publicação de a abertura de mais um processo administrativo contra mim. É isso, o assédio moral é isso. Perseguição, no meu caso, perseguição pela minha militância, né? Que como todo mundo sabe é pública e que é vista aí como se fosse algo criminoso, o que não é, né? Porque, inclusive, além disso, eu fui eleito, Pozuto, para ser conselheiro municipal do Fundeb, que é o Conselho Municipal de Acompanhamento do repasse das verbas federais, que são em torno de 70 milhões. Então a gente faz aqui, a gente acompanha aqui o financiamento da educação, a gente vê os gastos indo para compra de materiais, como o escandaloso gasto, né, daqueles jogos, né, em mais de 15 milhões, mas tem muito mais que isso. Tem aluguel de computador, de laptop que poderia sair, poderia ter comprado o computador em vez de alugar. Tem aquela compra de material de apoio, né, de 7 milhões. Tem a compra de material de apoio que está tudo dentro de plástico, ainda pegando poeira, ocupando lugar nas bibliotecas. As escolas vão vender depósitos desses materiais que são comprados não são utilizados. E o material que o professor precisa para trabalhar, livro didático, livro de literatura infanto-juvenil, literatura brasileira, estrangeira, isso não tem nas bibliotecas. O material que o professor precisa não tem, porque o professor não é ouvido. Porque quando o professor fala, cria-se todo um contexto de falar que o professor não pode falar, que o professor ofendeu, que o professor isso e aquilo, que ele tem que ser notificado, que ele tem que tomar advertência, que pode resultar em abertura de processo administrativo, que é a maneira tradicional, né, de tentar calar, né, quem coloca ali que o problema não está sendo tratado. E por que isso acontece? Porque não tem diálogo. Porque as decisões são tomadas de cima para baixo e os nossos espaços de debate dentro da escola, que são os horários coletivos, né? Os HCs, né? Os horários coletivos, e até o planejamento, ele deveria debater como melhorar os problemas na escola, os problemas de ensino-aprendizagem, não são mais usados para isso, são usados para repassar informações. Então até virou piada. Hoje o HC vai ser só para passar recado, porque realmente é o que está acontecendo, só passa recado e não se ouve, né, as pessoas que estão trabalhando diretamente com as crianças e com os adolescentes e que estão mostrando o que está faltando. Então o assédio moral vem nisso. A pessoa fala qualquer coisa, ela vai ser ameaçada de processo, de perseguição, vai ter que assinar aí. Tem gente que fica bastante perturbada. Isso causa um estresse emocional muito grande, que vai levar também aos pedidos de exonerações. É isso que eu ia falar. E você que está acompanhando a gente aqui com essa participação especialíssima, né, muito especial, do professor Caio. Né? É muito grave tudo isso que está sendo colocado. Né? A gente de fora, distante da prefeitura, distante das salas de aula, não pode imaginar esse nível de crise mesmo da qualidade do ensino na rede pública municipal, que acaba acontecendo nisso que está aqui no boletim também, o pedido de exoneração, gente. Né? Pessoas que foram concursadas, que estão mudando, procurando outro lugar de trabalhar, porque não tem mais condição de trabalhar na prefeitura de Valinhos. É isso mesmo? É exatamente isso, porque aqui o que aconteceu, de um tempo para cá, Pozuto, o professor que entra aqui nessa rede, quando ele vai pegar uma aula, ele é recebido pelos funcionários da Secretaria de Educação e de forma bastante ríspida, né? Sendo obrigados a aceitar tudo sem ter nenhum respaldo jurídico, né? Na forma de um estatuto, né? De uma legislação. O Estatuto do Quadro do Magistério está defasado, está em processo de revisão, e essa revisão já terminou, mas o Estatuto nunca é aprovado. Né? E está engavetado ali, agora parece que está engavetado na Secretaria do Jurídico. Né? Criaram uma comissão da revisão da revisão. Né? E aí entra um professor
chamado do concurso, não tem o cargo. Olha a situação, Pozuto. Professor, você estudou, você não comprou diploma, você estudou, você fez uma prova, você foi aprovado, você passou no concurso, você foi chamado, não tem o cargo. Aí eles criaram uma subcategoria que não existe na lei de Valinhos, né, do professor plantonista, e coloca esse professor para ficar à disposição da Secretaria de Educação em mais de uma escola. Né? E se faltar um professor em outra escola, ele tem que se deslocar de onde ele está para outra durante ali aquele período. Né? Então, e assim, e você vai questionar, não tem o carro, ou às vezes é até chamado para dar outra matéria. Às vezes a professora é de arte e é chamado para dar matemática. Um exemplo aleatório. E aí você vai questionar, o professor vai questionar, não tem sindicato, né? Porque tem sindicato, mas o sindicato não representa, tem a associação de servidores que é completamente omissa, e aí ele vai procurar quem? Ele vai direto na Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação fala assim para ele, pede para sair. É assim que os professores são tratados hoje aqui em Valinhos, e muitos estão saindo. Então o pessoal também ele continuou fazendo concurso, ele não prestou só Valinhos, né? Agora a contradição é a seguinte, você vê aí que Valinhos é a 16ª cidade melhor para se viver, mais rica, etc., IDH, e quando você vai ver, é um dos piores salários. No caso, não vamos falar de educação, é um dos piores salários para quem trabalha como professor, é um dos piores lugares para se trabalhar do ponto de vista dessa convivência, né, que é insalubre, né, porque isso causa problemas psicológicos e emocionais gravíssimos, né. E o pedido de saída aí, tem gente que não fica, nem termina o probatório. E tem outras pessoas que ficaram mais tempo, mas depois de muito tempo elas começaram a prestar dos concursos e estão saindo também. Pois é, essa é a realidade que está sendo colocada pelo professor Caio, que foi alvo de uma arbitrariedade com até a utilização da Guarda Municipal contra um servidor, contra um professor, num último evento aí realizado pela Secretaria da Educação da Prefeitura de Valinhos. O Caio, infelizmente a gente está caminhando para o final do programa, né, porque teria muito mais coisa para a gente ser colocado, mas eu gostaria que você, diante de tudo isso, né, dessa crise, desse problema sério que estamos vivendo, qual seria se há possibilidade de ter aí uma mensagem sua de esperança do que é possível acontecer para melhorar essa situação? Não, a gente já faz esse material acreditando que através desse processo de conscientização, né? Então, o pessoal que quando pega esse material, quem está trabalhando, para ele isso aqui já é parte da realidade, ele se identifica com o que ele leu, né? Quem está fora, porque agora, diante de tudo que aconteceu, mais pessoas tomaram conhecimento, né? O que é importante, por isso que é importante a imprensa, a TV Pé de Figo, mais pessoas estão podendo acompanhar o que está acontecendo de fato, porque que nem você pega a questão da mudança do horário das creches. Foi feita da mesma maneira como tudo está acontecendo na prefeitura. Você tem instâncias democráticas que foram criadas, como os conselhos municipais de educação, conselho do Fundeb, conselho de alimentação escolar, você tem a própria organização sindical, você tem, mas elas estão completamente paralisadas. Você tem a LDB, a gestão democrática da educação é o princípio constitucional, expresso na Constituição brasileira e na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então não tem, é um contrassenso que está sendo feito. A gente questiona a questão, né? E por questionar a questão, dá para melhorar? Dá para melhorar. A gente aponta o caminho. Como que se melhora? Através do debate, do diálogo. O que nós temos que debater? Como que está sendo utilizado o dinheiro da educação? Valinhos é uma das cidades não mais rica, né? Mas que tem uma grande arrecadação. Né? A arrecadação de Valinhos chega a quase 1 bilhão, né? 800 milhões. 25% disso é só para educação, mais 70 milhões do Fundeb. Então são aí 320, 330 milhões que deveriam ser utilizados na educação. Dá para melhorar o salário de quem trabalha com as crianças e os adolescentes, dá para melhorar, diminuir o número de alunos por sala de aula, melhorar as condições de trabalho, mas o dinheiro está indo para onde? Compra disso, compra daquilo, para mostrar coisas que são para mostrar. Ele não está investindo no ser humano, que atende, né? O cuidador da creche, a ADI,
o inspetor, o profissional da limpeza, a merendeira, né? A agente administrativa, que é a secretária que vai receber a matrícula, que vai cuidar da vida funcional de todo mundo que trabalha naquela escola. Esse conjunto de pessoas que são necessárias para poder atender a população. Então dá para melhorar? E nós somos otimistas nesse sentido. Dá para melhorar porque tem recurso. O servidor em Valinhos, ele é muito bem qualificado. Ele é muito bem qualificado. São professores que se formaram nas melhores universidades com pós-graduação, né? Você tem professores muito bem qualificados. Você tem condições, mas você tem que ter uma política. E qual que é a política? Investir no ser humano e não só em compras, aluguéis e contratos milionários, que é o que está sendo feito. Isso aí, professor Caio. Muito obrigado, né, por ter vindo conversar com a gente, expor a realidade, o seu ponto de vista do que está acontecendo na prefeitura. Tenho certeza que muita gente vai compreender melhor o que está se passando na Prefeitura Municipal de Valinhos. Agradecemos muito a sua presença e deixa aí uma mensagem para todos nós. Eu que agradeço, viu, Pozuto? Eu gosto muito de vir aqui, é a segunda vez que eu venho, eu fico muito feliz, porque nós sentimos a necessidade de ter esse lugar, né? Esse lugar de poder se expressar, que não existe na cidade de Valinhos para o servidor, que não existe para a população, né? Não existe nos meios de comunicação, por isso que nós temos o nosso próprio material, e que a abrangência vai ser reduzida, então a gente agradece muito. A gente fica muito feliz, muito honrado de estar aqui, poder usar esse espaço e dizer que é uma vergonha, né? É inaceitável essa arbitrariedade, essa truculência contra qualquer pessoa, né? Seja ela, contra até um desempregado, né? Muito menos contra um professor, e nós não vamos aceitar, né? Não devemos aceitar essa violência, né? Eles querem nos calar, nós não vamos aceitar essa arbitrariedade, vamos continuar denunciando, vamos continuar organizando, né, as pessoas que também não concordam com o que está acontecendo, para poder buscar o caminho que seja melhor para todos. Isso aí, muito obrigado, professor Caio, muito obrigado a você que acompanha a nossa programação, sabendo que agora nós estamos de volta com a TV Pé de Figo na VV8 TV. Muito obrigado e até a próxima.